Reforma tributária e o fim das holdings familiares, das holdings imobiliárias. Será que isso é mesmo verdade? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer essa situação. Meu nome é Karina Jabur, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório nacional e internacional. E eu vou falar para vocês agora sobre a reforma tributária e as holdings. Primeira coisa, gente, muito se ouve falar que a reforma tributária vai gerar um impacto gigantesco sobre as holdings familiares, que agora não será mais vantagem, que não haverá mais economia tributária, que o negócio agora é arrumar uma outra alternativa. Primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte: a holding familiar ela é um instrumento de planejamento patrimonial e sucessório que, dentre todas as suas vantagens, pode trazer, em algumas situações, a economia tributária. Mas esse nunca foi e não pode ser o foco principal, o objetivo de se constituir uma holding familiar. Quando a gente pensa numa holding familiar, a gente precisa verificar todas as outras vantagens que estão por trás dessa ferramenta. E eu vou citar algumas para vocês. A vantagem de você não passar pelo processo de inventário em relação aos bens que estão incluídos nessa holding familiar. Ora, mas eu não vou colocar todos os meus bens nessa holding familiar? É claro que não. Isso precisa ser feito de forma estratégica. Alguma coisa vai acabar ficando de fora. Seja um dinheiro que você deixou em conta corrente, seja um dinheiro que você tem em uma previdência privada, sejam seus veículos de uso pessoal ou outras coisas. E para esse tipo de patrimônio, naquilo que couber, você vai realizar o inventário de uma forma muito tranquila, sem grandes problemas. Agora, o que for colocado dentro da holding, e desde que você implemente um planejamento sucessório nessa holding, vai facilitar fazer com que a sua família, os seus herdeiros, não precisem passar pelo processo de inventário. Por óbvio, em algumas situações, nós conseguimos uma grande vantagem tributária no imposto de sucessão. Mas essa vantagem ela tende a ser reduzida ou modificada com a nova lei que virá, mas a gente sabe que haverá grandes mudanças. Então, quando você receber um vídeo dizendo, olha, 90% de economia no ITCMD em relação à holding, comparativamente ao inventário, já fica com o pé atrás, porque se a pessoa ainda está te vendendo isso, é porque ela não sabe o que está para vir, ou o que vem aí pela frente nos próximos meses em relação à reforma tributária. Uma outra vantagem de se constituir uma holding familiar é evitar as brigas. Quando a gente tem um processo de inventário, quando a gente tem partilha de bens, muitas vezes nós temos brigas entre os herdeiros. E quando isso é estruturado em vida, com o pai, com a mãe, com uma reunião familiar explicando os motivos e as razões dessa partilha, isso tende a ser muito melhor aceito do que no momento em que um dos pais não está mais ali para se conversar, para explicar e para definir como ele quer que aquele patrimônio fique dividido entre a família. Nós também temos economia de tempo. E não necessariamente o tempo por conta do processo de inventário, necessariamente por falta de dinheiro ou por brigas familiares. Às vezes, um patrimônio que está irregular, um patrimônio que tem uma pendência financeira, seja ou uma pendência tributária por conta de um IPTU, por exemplo, pode gerar uma demanda que impeça a conclusão do processo de inventário. Então, às vezes a família até tem o dinheiro para fazer o pagamento do imposto, a família até está de acordo, mas o inventário não anda por conta dessas questões. Então, a holding familiar, ela serve para você organizar o patrimônio da família, para você melhorar a gestão, para você mitigar as discussões, para você fazer uma sucessão em vida e mais organizada e muitas vezes para você obter uma economia, tanto na questão da sucessão quanto na questão da sua vida no dia a dia. Isso porque muitos brasileiros tendem a investir em imóveis e acabam fazendo a locação ou trabalhando a compra e venda desses bens imóveis no seu próprio CPF como pessoas físicas. Isso não é um problema, mas tributariamente falando, na grande maioria das vezes, exercer essa atividade através de uma pessoa jurídica tende a ser mais vantajoso. Falando aqui em termos bem grosseiros, sem entrar em detalhes, a gente sabe que as alíquotas de imposto de renda para as pessoas físicas, elas podem chegar a 27,5%. Isso é o que está na legislação. Na prática, a gente nunca vê alguém pagando 27,5% de imposto. Por quê? Porque existem várias isenções, várias coisas que você pode deduzir para não pagar o imposto de renda. A própria faixa inicial de isenção, só por ali você já tem uma alíquota efetiva menor que 27,5%. Mas quando a gente fala de pessoas jurídicas, essa tributação ela fica entre 11,33% e 14,53%. Isso falando para as locações. Lógico, a reforma tributária ela vai modificar esse percentual das pessoas jurídicas, mas ela também vai trazer, em alguns casos, uma tributação que até hoje não existia para as pessoas físicas. Sim, vou explicar. A reforma está criando dois novos tributos: o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços.
Esses dois tributos terão os mesmos fatos geradores, contribuintes, hipóteses de incidência, sujeitos ativos, ou melhor, sujeitos passivos. Sujeitos ativos serão diferentes, já que a CBS é da esfera da União e o IBS é da esfera dos municípios e dos estados. E para as pessoas físicas, também existirá a possibilidade de pagamento desses tributos. CBS vai substituir o que hoje é chamado de PIS e COFINS. Esses dois tributos, eles incidem nas locações quando você as realiza através de uma pessoa jurídica, mas não incidem quando você faz a locação na pessoa física. No primeiro olhar, a gente diria, então é mais vantagem eu continuar fazendo na minha pessoa física, já que agora eu terei que pagar um valor maior. Mas existe uma previsão na Lei Complementar 214 de 2025, que foi aprovada agora, que justamente prevê a tributação de IBS e CBS para o contribuinte pessoa física. Se você tem mais de 3 imóveis e uma renda anual de R$240 mil para mais, você será considerado contribuinte de IBS e CBS. Ou seja, além de você pagar os 27,5% ou até 27,5% de imposto de renda, você também será contribuinte de IBS e CBS. E Karina, qual que é a alíquota de IBS e CBS? Nós ainda não temos essa alíquota definida, porque necessitamos das leis ordinárias que virão após a aprovação das duas leis complementares que regulamentam a reforma tributária para fixar essas alíquotas. A estimativa é que essa alíquota de referência será de 28%. Mas calma, você não vai pagar 28% de IBS e CBS, porque a própria lei complementar ela traz redutores, e aí vai depender de cada atividade. Então nós teremos um redutor para as atividades de locação, que vai dar uma alíquota efetiva em torno de 8,4% de IBS e CBS. Então significa que dos 3,65% que hoje as pessoas jurídicas pagam de PIS e COFINS, esse valor está previsto para aumentar para 8,4%. Mas, além do aumento na pessoa jurídica, nós também teremos a tributação na pessoa física. Então, se formos fazer a conta, a grosso modo, a pessoa física podendo chegar até 27,5%, ou que seja até 27%, 26,5%, uma alíquota maior, vai pagar também os 8,4% de IBS e CBS. Na pessoa jurídica, a gente vai pagar, por óbvio, imposto de renda, contribuição social, IBS e CBS. E a alíquota efetiva está sendo estimada entre 18% a 21%. Calculando aí de acordo com essa alíquota de 8,4% que eu mencionei agora para vocês. Se fizermos a conta no geral, acaba sendo ainda assim mais vantagem você fazer a alocação pela pessoa jurídica. Isso tem que ser analisado caso a caso com o seu profissional especialista. Você precisa de alguém para te auxiliar, para dizer para você o que é mais vantagem, o que não é. Não necessariamente só o ponto tributário, só a economia tributária tem que ser pensado. Lógico que todo mundo quer pagar menos imposto. Isso é natural de qualquer brasileiro, de qualquer pessoa que paga imposto. Quanto menos a gente pagar, a gente fica mais feliz. Mas não podemos pensar só por esse ângulo. Temos que pensar também nos outros benefícios, como eu comentei com vocês. Portanto, a história de que a reforma tributária vai acabar com as holdings, a reforma tributária vai gerar uma tributação muito absurda, você não vai mais ter nenhum tipo de economia e etc, o que mais as pessoas falam, não é bem assim. Todo caso de planejamento ele precisa ser analisado de forma individualizada. É necessário fazer um planejamento personalizado para cada cliente, porque o seu João é diferente do seu Antônio, e a família do seu João e a família do seu Antônio são diferentes, os negócios do seu João são diferentes dos negócios do seu Antônio. Então não tem como a gente encaixar todo mundo na mesma forma, não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo modelo. Se você tem profissionais que fazem isso, provavelmente não vai ser um trabalho muito bem feito, não vai ser aquilo que você precisa. Para isso, você precisa consultar um especialista. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Se você gostou, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.